coisa que, para te explicar então aquilo que está mal, eu depois mando as coisas corrigidas, mas para já quero mesmo que tu entendas. Então, primeira coisa, antes de irmos ao histograma e para saberes o que é que está errado e porque é que ela disse que tinhas que escolher uma coisa ou outra, então é assim. Primeiro, nós temos que perceber o que é que significa variável. Então, variável é o assunto que eu quero analisar. Pronto, e aqui no caso tu escolheste analisar as peças. Ai, caraças. Escolheste analisar as peças de fruta, não é? E escolheste analisar o peso, ok? Este é o assunto que tu queres analisar. E no fundo, o que é que tu queres? Queres saber qual é o peso das pessoas, ou como é que varia o peso das pessoas, e queres saber quantas peças de fruta as pessoas comem. É claro que tu, se quiseres, podes juntar aqui mais variáveis no teu estudo global, que é, podes querer verificar por idade, nos 15 anos, por exemplo, a variação do peso. Mas aí já tínhamos que fazer um outro tipo de raciocínio. Ou seja, íamos fazer um gráfico para vermos a variação do peso em todas as pessoas com 15 anos. Depois fazíamos outro gráfico. Imagina, não é? E o título seria Peso das pessoas com 15 anos. Era o título do gráfico. Aqui íamos pôr a quantidade de pessoas que tinham um determinado peso. Tá? E aqui era o peso. Peso. E aqui é a quantidade de pessoas. Agora, tinhas que fazer isto para cada idade. Um gráfico para os 15, um gráfico para os 16, um gráfico para os 17, por aí afora. E depois podias analisar. Agora, isto é possível fazer? Isto pode ser interessante fazer? Sim. A questão é, de facto, já é uma análise mais complexa e por isso é que ela veio com essa história, está bem? De dizer que era muito confuso. Pronto, então, vamos lá. Primeira coisa que tu tens que entender é o que é que tu queres trabalhar. Então, vamos agora aqui pensar nas peças de fruta. Eu quero saber quantas fruta é que as pessoas, no geral, comem por dia. Pronto. Então, a tua variável é peças de fruta. É este o assunto que tu queres analisar. Então, é a tua variável. E as peças de fruta, as pessoas vão dizer ou que não comem nenhuma, ou que comem uma, ou duas, ou três, ou quatro, eventualmente cinco, mas também não passará disto, não é? Então, o que é que acontece? As pessoas não vão dizer que comem meia fruta, não é? Ou seja, entre o 0 e o 1 não vai haver valores, certo? As pessoas dizem ou que não comem nada, ou que comem uma. Não houve ninguém que respondesse, como meia pera. Pronto. Ou comem, não comem pera ou comem uma pera. Então, o que é que isto significa? Que entre o 0 e o 1 não há nada. Ninguém vai responder 0,1 de fruta ou 0,2 de fruta, certo? Então, porquê é que isto é importante? Porque sempre que isto acontece, ou seja, sempre que eu tenho valores que entre um valor e outro não há os vírgula qualquer coisa, nós estamos a falar de variáveis quantitativas, porque tem a ver com quantidade, mas são variáveis quantitativas discretas. Está bem? É este o nome. Discretas. Então eu posso dizer que existem, neste caso, por acaso, era 2 pessoas que não comem fruta nenhuma, 11 pessoas comem uma peça de fruta, 6 pessoas comem 2 peças de fruta, 3 pessoas comem 3 peças de fruta, uma pessoa come 4 peças de fruta e não há ninguém aqui na vossa recolha que coma 5. Então, eu já sei que a minha variável é quantitativa porque eu consigo medir as quantidades, dizer que há 2, há 3, há 5, e sei que ela é discreta
porque não há entre o 0 e o 1, não há 0,2, 0,3, não é? E entre o 1 e o 2 também não há 1,2, 1,3, ok? Então ela é discreta. Agora, quanto ao peso, o peso já é diferente. Apesar de as pessoas não terem colocado, tu podes ter um peso de 65, outra pessoa pode ter 65,2, outra pessoa pode ter 66, outra pode ter 66,7. Então, o que é que acontece neste caso? Entre o 65 e o 66, há toda uma variedade de hipóteses que podem ser preenchidas. É claro que quando tu perguntas aos teus colegas, eles dizem por alto, não é? Não foram lá medir na balança, porque se fossem medir na balança era isto que ia acontecer. Então, neste caso, no caso do peso, por exemplo, da altura, o que é que acontece? Como há estes valores intermédios, não é? Estes valorzinhos aqui, então nós falamos em. Espera aí, quis separar a coisa. Variáveis. Ai, perdi. Está aqui. Variáveis quantitativas, porque eu vou poder dizer a quantidade de pessoas quantitativas, mas neste caso falamos em variáveis contínuas. E já vais perceber o porquê disto. Está bem? Então, esta é uma variável contínua. Ok. Agora, qual é a implicação disto para os gráficos? Tá? Então, agora deixa-me cá limpar isto aqui.